Olá, irmãos. Bom dia. Zacarias, no capítulo 4 e o versículo 6. Lá no finalzinho, diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que faz uma pessoa ser desequilibrada? Antes de falar o que é desequilíbrio, é importante falar o que é equilíbrio. Uma figura clara que nos lembra do equilíbrio é a bicicleta. Quando nós somos crianças, muitos têm a oportunidade de ter a rodinha, ou seja, aqueles dois apoios nos impedem de cair. Porque quando somos crianças, ainda não temos uma noção muito boa do que é se equilibrar. Em outras palavras, existe uma estabilidade e até mesmo num nível científico na bicicleta que permite, e também na moto, é claro, que permite que o condutor não caia, mesmo estando em duas rodas. É um movimento conhecido como precessão. E assim, meio que até engraçado e até difícil de entender para muitos de nós, meio que contraintuitivo, difícil de explicar, dependendo de como você se movimenta, você não cai. Você pode andar quilômetros e quilômetros sem cair, mesmo estando apoiado sobre duas rodas. Isso é muito interessante, mas existe uma ligação muito grande entre o movimento e, é claro, sobre o esforço que o ciclista faz. Esse tempo todo que nós gastamos agora no início para poder falar sobre equilíbrio e bicicleta tem muito que ver sobre a vida e sobre o equilíbrio. Porque a vida, ela tem o seu processo natural. Assim como uma comida que você tempera. Vamos supor que seja um feijão. Você pode pôr os temperos que você gosta, como alho, cebola, louro, manjerona, talvez até manjericão. Mas é claro, o que vai dosar o gosto muitas vezes é o sal. Não é à toa que Jesus disse que nós somos, você é, o sal da terra. No entanto, se você colocar pouco sal, vai ficar insosso, como muitos dizem. E se você colocar sal demais, vai ficar intragável. Os dois lados, tanto um como o outro, são desequilíbrios. Agora, se você colocar a quantidade certa, aí o gosto do feijão vai ficar equilibrado. O equilíbrio, ele nada mais é do que a medida certa, mas mais do que isso, ele é o sabor ou o estado natural das coisas. Você ouviu o que eu disse? Natural. Então, a pergunta de hoje diz:
O que faz uma pessoa ser desequilibrada? É simples. É o fato de alguém querer ser antinatural, ser artificial, querer forçar as coisas. Você, por exemplo, que me ouve hoje, sabe que o natural é ouvir a voz de Deus, é seguir na direção que Deus desenhou para você, é fazer aquilo que Deus já mostrou que você pode fazer. E o que acontece na maioria das vezes? As pessoas forçam e insistem em fazer o contrário. Isso, infelizmente, é um tipo de desequilíbrio. Se você já sabe que a sua habilidade é uma e tenta fugir daquilo, tenta fazer outra coisa, se você já sabe que tem talento para alguma coisa e tenta fazer outra coisa, eu não estou dizendo que você não pode fazer. Mas se você começa a forçar e começa a ir contra quem você é, isso acaba se tornando um desequilíbrio. Então, este mundo aí, até os antigos costumam dizer, né? Hoje é difícil muitas vezes sabermos até mesmo já quem é homem e quem é mulher. Então esse mundo aí fora, guiado pelos desejos e costumes, muitas vezes acabam forçando e inventando coisas que não combinam, que não funcionam e o pior, que trazem frustração. Então, se há algo claro que mostra, que evidencia uma pessoa que é desequilibrada, é o fato de ela querer forçar, de ela querer ter uma situação, de ela querer que uma realidade aconteça, sendo que, na verdade, a realidade, muitas vezes, não depende de nós. A realidade, ela é o que é. Então, aceitar o que você tem, aceitar o que você é, com naturalidade, é uma das melhores formas de equilíbrio. Tanto é que o texto que nós lemos hoje diz: nem por força, nem por violência. Não adianta as pessoas se revoltarem. Não adianta as pessoas se desesperarem. Se há algo que pode ajudar, é o Espírito de Deus. Você entende que talvez você querendo mudar o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho ou filha, não vai dar certo? Só o Espírito de Deus. Você entende que você querendo vencer esse vício da sua forma, do seu jeito, não vai dar certo? Só o Espírito de Deus e, é claro, você respeitando e obedecendo? Você já entendeu que não adianta da sua forma, do seu jeito, conseguir um emprego, conseguir se sentir mais completo, mais feliz? Não vai dar jeito, não vai dar certo, só através do Espírito de Deus. É o que o texto de hoje diz para você e para mim. Então, de repente, esse é o momento de você voltar atrás. De repente, hoje é o momento de você mudar a tática, mudar o jeito. Porque o desequilíbrio vem, na maioria das vezes, quando nós ficamos desequilibrados. Quando a realidade é o contrário daquilo que nós esperamos. Quando nós não estamos preparados para aceitar aquilo que acontece. Então, se você quiser hoje deixar, Deus pode ajudar a você resolver qualquer situação. Mas, acima de tudo, resolver aquilo que está no seu coração. Eu espero que você permita, porque o Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo,
pode todas as coisas. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.